noite, Marcos. Boa noite, Maria Alice. Tudo jóia. Luiz, boa noite. Boa noite, Marilu, tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Você? Tudo ótimo também, então tudo tranquilo. Que bom. A gente vai esperar só 15 minutinhos e já começa, tá? Com certeza, fique à vontade. Boa noite, pessoal que está chegando. Sejam bem-vindos. Só que para mim já são 7h30. Vamos dar início à nossa reunião de hoje. Vamos começar então com a nossa prece. A gente possa já se concentrar. Convido a todos então para que possa levar um pouco para Deus. Conectar com as nossas aspirações mais profundas. E desde já nós pedimos o auxílio da espiritualidade amiga, para nos auxiliar sempre que ela encontra. Que eles atuem sobre o nosso palestra à noite, e que possam também derramar bênçãos sobre todos nós que estamos presentes aqui. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque o teu é o reino, o poder e a glória infinita para todos sempre. Que assim seja. Então, eu escolhi uma leitura do capítulo 17, Seus Perfeitos, do Evangelho segundo o Espiritismo, e tem 8 a 28. Vou ler um trecho dela aqui. A virtude do seu mais alto grau comporta o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, laborioso, moderado, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, elas são, com frequência, acompanhadas de pequenas enfermidades morais que as desonram e as atenuam. Aquele que exibe a sua virtude não é virtuoso, uma vez que lhe falta a qualidade principal, a modéstia, e tem o vício mais contrário, o orgulho. A virtude verdadeiramente digna desse nome não gosta nem de se exibir, é admirada, mas se oculta na obscuridade e foge da admiração das multidões. São Vicente de Paulo era virtuoso, o digno cura d'Ars era virtuoso, e muitos outros poucos conhecidos no mundo, mas conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam eles mesmos que fossem virtuosos. Se deixavam ir na corrente de suas tantas aspirações
que praticavam o bem com um interesse completo e um inteiro esquecimento de si mesmo. É a virtude assim compreendida e praticada que eu vos convido, meus filhos. É a essa virtude verdadeiramente cristã e verdadeiramente espírita que eu vos convido a vos consagrar. Mas afastai dos vossos corações o pensamento do orgulho, da vaidade, do amor próprio. Desonrem sempre as mais belas qualidades. Não imiteis esse homem que se coloca como um modelo e glorifica ele mesmo as próprias qualidades, a todos os ouvidos complacentes. Essa virtude de ostentação oculta frequentemente uma multidão de pequenas torpezas religiosas e odiosas belezas. Então, essa foi a nossa leitura da noite. E hoje a gente tem aqui o nosso amigo Luiz Fernando, que vai estar conversando da noite. Ele vai falar sobre o tema As Duas Virtudes que Libertam. Então, Luiz, é um prazer ter você mais uma vez na nossa casa. Muito obrigada pela oportunidade e uma ótima palestra para você. Boa noite a todos, boa noite Marilu, boa noite meus irmãos, minhas irmãs do Grêmio Espírita Allan Kardec, da nossa querida cidade de Inhumas. Mais uma vez é uma grande alegria estarmos aqui com vocês na nossa sala virtual. E hoje para falarmos de um tema muito interessante, que são as duas virtudes que libertam. E por incrível que pareça, essas duas virtudes foram faladas, foram relatadas, né, foram destacadas por Jesus. Então, nessa nossa reflexão, é que essas duas virtudes, né, são irmãs e elas são fundamentais dentro do nosso processo de desenvolvimento espiritual. E é tão interessante porque se nós não atentarmos para a importância dessas duas virtudes e, evidentemente, não as cultivar, com certeza nós teremos muitas frustrações e muito sofrimento na vida. São duas virtudes muito, muito, muito importantes para a nossa ascensão espiritual. E para a gente fundamentar a nossa reflexão de hoje, nós vamos buscar uma passagem do Evangelho de Jesus, que se encontra lá no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 21. Esse capítulo 21 é o capítulo que Lucas retrata a visita de Jesus a um templo que ele intitula As Grandes Tribulações. Porque quando Jesus esteve nesse templo com os discípulos perguntaram sobre o medo do final do mundo, qual que eram as dificuldades que estariam por vir, como que eles fariam para poder enfrentar essas dificuldades que viriam. E Jesus, então, coloca para eles várias circunstâncias e situações, mas como o capítulo é longo, nós vamos pensar um versículo para a gente poder entrar efetivamente nessa questão das duas virtudes que Jesus nos falou, que é o versículo 19 do capítulo 21 do Evangelho de Lucas, né? E eu vou ler aqui do Novo Testamento, né, do Haroldo Dutra Dias, e no capítulo 19, no versículo 19, Jesus diz o seguinte: com a vossa perseverança adquiram as vossas almas. Os discípulos estavam preocupados, o que eles fariam, já que viriam grandes tormentas para o mundo, o que eles fariam para poder ter condições realmente de se estabelecerem. Jesus então diz exatamente o que nós acabamos de ler. Então, a gente percebe que é uma frase, e trata-se de uma fala simples de Jesus, mas que ela é muito simbólica e nos traz profundas reflexões. Se nós não realmente pararmos para poder refletir sobre essa frase, que relativamente é simples, a gente não vai conseguir entender a profundidade com que Jesus diz em relação a essa questão de cuidarmos de nós, de termos à nossa disposição uma ferramenta, um instrumento para salvarmos as nossas almas quando estivermos assim, então, vivenciamos situações difíceis na vida. Mas o que será, na realidade, que Jesus quis dizer com adquirir a nossa alma? Porque ele fala, né? Adquirir a nossa alma. Quando Jesus diz para ganharmos ou adquirirmos a nossa alma, ele está nos afirmando
de que é necessário realizarmos um trabalho fundamental para a nossa evolução espiritual. Ou seja, só vamos adquirir a nossa alma, ganhar a nossa alma, se realizarmos um trabalho de elevação espiritual, que é conquistarmos nós mesmos. Será reconhecer que somos, né? Quem nós somos, né? Quais os nossos potenciais divinos e, principalmente, desenvolvê-los ao máximo, colocando-nos sempre a serviço do bem e do amor. O que Jesus está afirmando nessa passagem é que a maior conquista que a criatura humana pode realizar não está na posse de bens materiais ou de conquistas temporárias, mas na conquista de si mesmo. Aqui é importante a gente lembrar que bens materiais e tudo que a matéria nos traz não pode ser desprezado ou considerado inútil. Porém, jamais podem ser o nosso grande objetivo de vida. Os bens materiais e tudo que a matéria nos traz precisam ser entendidos apenas como um meio que nos ajuda a atingirmos a nossa evolução espiritual. Então, nós precisamos entender que a questão dos bens materiais e tudo que eles nos traz precisa estar inseridos exatamente nisso, como uma ferramenta que nos auxilia a evoluir espiritualmente. E não, evidentemente, termos isso como um objetivo de vida. Eu quero ser muito rico. Eu quero ser muito poderoso. Eu quero ser o mais bonito. Eu quero ser o mais forte. Falando que, efetivamente, essa questão, ela existe na nossa vida, mas ela precisa ser uma ferramenta que nos auxilia para a evolução espiritual. É isso que ele está falando. Afinal, vamos pensar um pouquinho, né? De que adianta a gente conquistar o mundo inteiro, né? De construir um império, se mais cedo ou mais tarde, independente da nossa vontade, nós seremos impelidos a deixar tudo para trás através do desencarne. Porque, queremos ou não, concordemos ou não, todos nós um dia vamos desencarnar. E todos esses bens materiais ficarão para trás. Portanto, torna-se importante fazermos 3 perguntas. Importante isso aqui, a gente fazer uma reflexão sobre 3 perguntas. O que realmente nós levaremos conosco depois do desencarne? Qual será a bagagem espiritual que nós estamos levando? Em que padrão nós chegaremos lá no mundo espiritual? Porque esse dia vai chegar. Será que nós vamos chegar no mundo espiritual como náufragos que perderam tudo lá na sepultura? Ou será que nós chegaremos como um espírito que realmente se enriqueceu de valores morais e realizou seu autoconhecimento? De um espírito que passou a se reconhecer e a entender as razões da sua forma de sentir e agir. De um espírito que conheceu e desenvolveu os seus potenciais divinos, frutificando-os para o bem da humanidade e também para o seu próprio bem. Essas reflexões precisam existir, porque de uma forma ou de outra nós vamos chegar nesse ponto. Né? É um ponto daquele ponto em que é um espírito que, quando desencarna, ele entendeu que a felicidade, paz e harmonia estão nas suas próprias mãos, desde que se esteja disposto a adquirir a sua alma. E isso é importante a gente ter na nossa mente, para que a gente possa ter um objetivo de vida. Tudo isso significa o adquiram as vossas almas, que Jesus nos disse nessa passagem. É exatamente isso. Mas, nesta fala, Jesus também destaca uma virtude fundamental para que possamos adquirir as nossas almas: a perseverança. A perseverança. Então, perseverar é a capacidade de persistir apesar das lutas e dos obstáculos que nós encontramos pelo caminho. Afinal, as dificuldades fazem parte do nosso processo evolutivo. Assim,
nós aprendemos com Jesus que o vencedor não é aquele que não cai, não é aquele que não se equivoca, não é aquele que não erra. O vencedor, na concepção do Evangelho, do Mestre, é aquele que, tendo uma meta, jamais desiste de alcançá-la. É aquele que, diante das quedas, se reergue e segue adiante. Portanto, o vencedor não é aquele que nunca cai, mas é aquele que nunca desiste. O vencedor é aquele que persevera sempre e que segue adiante apesar das derrotas que ele recebe. E aí a gente pode lembrar, por exemplo, da figura de Paulo de Tarso, que é um exemplo de vencedor. Ele reconhece as suas imensas quedas espirituais, mas persevera usando o Evangelho do Cristo como um arado, que corta o solo de sua própria alma e lança ali as sementes da renovação, do recomeço. O seu suor se torna nele mesmo um adubo divino, e as suas lágrimas irrigam a sua alma, fazendo florescer os seus potenciais divinos adormecidos. É um ótimo exemplo para nós. Paulo de Tarso, como poucos, soube perseverar. Mas a gente sabe também que existem vários outros exemplos aí de perseverança, né? Nós temos Simão Pedro, Maria Madalena, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, dentre tantos anônimos que às vezes a gente conhece, que a gente percebe, indivíduos que ao longo da sua vida estão perseverando sempre no caminho do amor, da caridade, da bondade e assim por diante. Quantos já não trilharam esse caminho? Né? A história dos cristãos que mudaram o mundo é a própria história da perseverança aqui no nosso planeta. Se a gente perceber, parar para observar, todos esses grandes nomes que transformaram o mundo pelo amor, perseveraram. E aqui é interessante, é bom a gente lembrar também, que todos eles eram espíritos, né, imperfeitos, mas reconheceram as suas dificuldades e nunca, jamais desistiram. E é exatamente por isso que se tornaram vencedores. Esses homens e mulheres ganharam a si mesmos. Esse é o conceito de vitória com Cristo. E vamos fazer aqui uma retrospectiva muito interessante, né, para a gente poder explicar isso melhor. Existiu uma situação que ilustra muito bem essa lição, né, que ocorreu há 2000 anos, lá na antiga Roma, quando ocorreu um diálogo inusitado entre duas figuras incríveis, Nero e Paulo de Tarso. De um lado, Nero, o imperador romano, sentado no seu trono e com a sua coroa na sua cabeça, detendo ali naquele momento todas as honras e tesouros de um imperador romano, podendo ali ter quase tudo que ele desejasse. Do outro lado, Paulo de Tarso, já idoso, preso, cansado, alquebrado, repleto de cicatrizes pelo corpo e sem nenhum poder material para ostentar. Nenhum. Quando olhamos para essa cena, nós podemos nos perguntar: quem ali era o vencedor? Quem ali, de fato, era livre? Quem ali, de fato, havia conquistado alguma coisa? A resposta vai depender da profundidade do nosso olhar. Se olharmos a cena sob o olhar da materialidade e do imediatismo, poderemos ver em Nero o grande vencedor, pois naquele momento ele detinha o poder e a fortuna, e Paulo de Tarso era apenas um prisioneiro já condenado à morte. Mas, e depois daquele momento? Porque aquele momento ia passar, afinal tudo passa. Aquele momento ia seguir. E depois desse momento? Depois desse momento, se olharmos a cena sob o olhar da verdade do Espírito, qual entre os dois, de fato, era livre? Paulo de Tarso tinha algemas nos pulsos,
mas tinha sua consciência absolutamente tranquila. Ao passo que Nero não tinha algemas nos pulsos, mas tinha sua consciência profundamente aprisionada. Se olharmos a cena sob o olhar da verdade do espírito, qual entre os dois que de fato conquistou algo valioso? Nero havia conquistado um vasto império terreno, mas Paulo de Tarso havia conquistado a si mesmo. Qual dos dois era de fato um rei? Qual dos dois tinha de fato uma coroa? Qual dos dois detinha de fato uma conquista real? Nero, que havia conquistado a coroa material e transitória, ou Paulo de Tarso, que, segundo ele mesmo, havia conquistado a coroa eterna da justiça divina? Paulo perseverou até o fim, e foi por isso que ele foi o vencedor. Nero ainda teria um longo caminho a trilhar, colhendo a semeadura, a semeadura dolorosa das suas más ações, além de seu próprio processo de autotransformação, que é algo sempre muito difícil, mas necessário. Agora, depois da gente entender, né, a partir desse momento que a gente entende a importância de perseverar nos nossos nobres objetivos de vida, precisamos, então, alargar o sentido da palavra perseverança, para chegarmos, então, à segunda virtude que liberta. A palavra grega hiponome, ela, quando traduzida para o português, significa perseverança. Porém, ela tem um outro significado: paciência. Então, na tradução do grego, né, hiponome para o português, nós podemos traduzir por perseverança ou por paciência, ou pelos dois. Ou seja, nós podemos concluir que perseverar e ser paciente são duas virtudes irmãs, gêmeas siamesas, que andam sempre juntas e que jamais se separam, pois são virtudes que se completam. No processo de desenvolvimento espiritual que nós vivemos, muitas vezes nós entramos num automatismo e nos esquecemos dos sistemas rotineiros a que estamos inseridos. Atualmente, a gente vive num mundo moderno e acabamos por nos acostumar a obter as coisas de maneira muito rápida, muito veloz, quase instantânea. Por exemplo, quando a gente quer comprar algo que está do outro lado do mundo, a gente vai na internet e em poucos dias aquela compra chegará até as nossas mãos. Se queremos um dinheiro em espécie, nós vamos ao caixa eletrônico perto da nossa casa e em segundo as notas já estão nas nossas mãos. Até para comer um pão de queijo gostoso, a gente que é mineiro adora pão de queijo, né? Até para a gente comer um pão de queijo, basta a gente ir no supermercado, comprar um pão de queijo congelado, ir para casa e depois, em poucos minutos, ele fica pronto no forno micro-ondas. E assim, nós vamos encontrar inúmeros exemplos da forma de viver automática e instantânea da nossa rotina diária. Qual que é o problema disso? O problema dessa forma de viver é que nós vamos tentando transferir essa velocidade instantânea do mundo moderno para o reino do Espírito, para a nossa evolução espiritual. A gente passa a acreditar que as conquistas espirituais, esse ganhar nós mesmos ou conquistar a nossa alma, se dará na mesma velocidade dessa vida moderna. Só que não é assim que funciona o Espírito eterno. Jesus já nos alertava lá há mais de 2000 anos, né? E será com a vossa paciência que ganhareis as vossas almas. O que Jesus está nos ensinando é que no reino do Espírito, tudo demanda tempo, perseverança, paciência e força de vontade. E que nenhuma conquista do Espírito se dará da noite para o dia. Muitas vezes, quando tentamos transferir essa rapidez para o reino do Espírito, nós nos frustramos. Porque acreditávamos realmente que nós iríamos conseguir, né,
conseguir ter essas virtudes eternas e alguns poucos dias de esforço. Não, já tem 2 semanas, já tem 1 mês que eu não saio da casa espírita. Eu leio o evangelho todos os dias. Não, tem 1 ano que eu já estou me tornando médium. Já tem 5 anos que eu já sou passista. Então eu já tenho que ter essas qualidades morais. Não funciona assim. Não é desta forma. No livro Palavras de Vida Eterna, lá psicografado por Chico Xavier, né, do Espírito de Emmanuel, Emmanuel nos assevera o seguinte: o tempo não respeita as edificações que não ajudou a construir. Se procuras o melhor, não desprezes a paciência de trabalhar para que o melhor te encontre e ilumine. O tempo não respeita as edificações que não ajudam a construir. Ou seja, nós precisamos ter a maturidade espiritual para entender que o tempo faz parte do processo construtivo das nossas melhores morais. É necessário entendermos isso. Por essa razão, na construção de todas as virtudes, que é o processo para adquirirmos as nossas almas, que Jesus nos falou nessa noite, é necessário o ingrediente fundamental da paciência. Torna-se essencial entendermos de que não se constrói nenhuma outra virtude sem a paciência. Porém, é importante entendermos também que a paciência não é uma virtude passiva, aquela virtude de esperar as coisas acontecer, de cruzar os braços e aguardar. Não, muito pelo contrário. A paciência é uma virtude bastante ativa, razão pela qual ela é irmã gêmea da perseverança. Pois ter paciência é fazer tudo que está ao nosso alcance, entendendo que, além disso, compete a Deus e ao seu tempo, o tempo de Deus. E muitas vezes nós temos uma dificuldade muito grande de absorver, de entender, de vivenciar. Lá no livro Fonte Viva, psicografado também por Chico Xavier, o Espírito de Emmanuel novamente nos assevera: a paciência traduz obstinação pacífica na obra que propomos realizar. Se pretendes materializar os teus propósitos com Cristo, guarda a fórmula da paciência como a única porta aberta para a sua vitória. Olha a importância da paciência que Emmanuel nos chama a atenção. Ou seja, a paciência é uma força obstinada, é um forte empenho, porém, ela é pacífica e serena, não tem ansiedade, não tem dúvidas, não tem pressa. É entender que devemos fazer a nossa parte da melhor forma possível e muito perseverante. Porém, o restante compete somente a Deus. Isso é muito importante a gente entender isso, né? E é interessante, a importância da paciência na nossa vida é tão importante que a sabedoria oriental, né, nos traz através de um provérbio chinês que diz o seguinte: um momento de paciência pode evitar um desastre. Um momento de impaciência pode arruinar uma vida. Quantas encarnações perdidas nós vemos aí nas notícias diárias, porque faltou a paciência, faltou a perseverança, faltou exatamente a capacidade de realizar a sua parte e entregar a conclusão para Deus. Essas 2 virtudes, perseverança e paciência, que se traduzem numa palavra grega só, hiponome, é exatamente o que nós precisamos ter sempre na nossa mente, porque são fundamentais para nos libertar na nossa caminhada evolutiva. Né? Essa lição, meus queridos irmãos, chama a nossa atenção para o processo que existe no nosso desenvolvimento das virtudes. E isso precisa ser compreendido para que nós não percamos no meio do caminho. Porque se a gente esquecer isso, nós corremos um grande risco de sair da rota que nós escolhemos. Eu sou hoje, busco ser um discípulo de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, das coisas do Evangelho e tudo mais, mas se nós não estivermos atentos
a nossa necessidade de perseverar e de ter paciência, nós corremos um grande risco de sair do rumo. E é interessante porque não é por acaso que várias vezes Jesus comparou o reino dos céus, que nada mais é do que o nosso estado de harmonia interior, a uma semente. Ou seja, é aquilo que demanda tempo para crescer, para germinar, para se transformar numa árvore frondosa, que dá alimentos, que dá sombra, né? É o tempo da natureza. Tempo esse que estamos tão desconectados da nossa rotina. Entramos em choque. Quando as coisas da nossa evolução espiritual não ocorrem dentro daquilo que nós estamos desenvolvendo, quando somos submetidos aos processos em que a vida nos traz para sermos testados, né? Testar a nossa perseverança, testar a nossa paciência, e muitas vezes nós caímos, nós efetivamente estamos indo de encontro, em choque, exatamente com essa questão do tempo da natureza. Para finalizar a nossa reflexão da noite, né? Hoje nós aprendemos com o Mestre Jesus que perseverar e ter paciência diante das adversidades do tempo são duas virtudes irmãs que são fundamentais para o nosso processo de desenvolvimento espiritual. Construir virtudes demanda tempo. Nós não podemos esquecer disso, né? Demanda tempo a gente se transformar moralmente, construir virtude. E é impossível a gente dormir orgulhoso e amanhã cedo, a hora que acordar, já somos elementos humildes. Isso é impossível, não se faz desta forma. Quando a gente tem essa maturidade, a gente traz essa maturidade, nós vamos nos colocando numa situação mais confortável, de saber de que estamos no caminho correto, mas que o tempo está se encarregando de concretizar, de cristalizar essas virtudes dentro de nós. Que possamos, então, meus queridos irmãos, focar nos nossos objetivos, né? De desenvolver cada vez mais as nossas forças para perseverar com paciência, pois, segundo o próprio Mestre Jesus, esse é o único caminho possível para alcançarmos a nossa tão almejada liberdade espiritual. Perseverar e ter paciência. As duas chaves que nos libertam na nossa evolução espiritual. Reflitamos. Muitíssimo obrigado a todos vocês. Agradeço a atenção, o carinho de todos. Que Deus nos abençoe e até a próxima oportunidade. Muito obrigado. Assim seja, Luiz, que agradeço. Eu estava aqui pensando até, achei engraçado, nesse processo de conquistar, assim, é um processo tão difícil, a gente acha que é como uma receita de miojo, né? 3 minutinhos e já não é assim. Desse jeito. Muito obrigada, viu, mais uma vez. Um abraço, até a próxima. Boa noite. Pessoal, então a gente vai caminhar para o encerramento. Já vai aproveitar e pedir para a purificação e o passe. Então, eu gostaria de convidar vocês mais uma vez para que possa refletir nesse momento, levar seus pensamentos até os seus entes queridos, seus familiares, amigos que estejam precisando de oração. Com certeza eles vão receber as nossas vibrações e também o auxílio que a espiritualidade está nos prestando aqui nessa noite, tá bom? Então, se você tem aí um recipiente com água, um copo, uma garrafa, deixa ele aí, vamos mentalizar para que essa água possa receber os nossos pensamentos. Senhor Deus, então, mais uma vez, nós pedimos o seu auxílio e agradecemos pelo estudo da noite. Pedimos por essa água que está nesse recipiente, que cada indivíduo, cada família, cada casa que está nesse momento assistindo, possa receber um medicamento específico para os seus males, tanto espirituais como corporais. Que os biomédicos dos laboratórios superiores possam agir, Senhor, sobre cada família, sobre cada pessoa, retirando todas as mazelas e refazendo as energias. Pedimos ainda o passe curador, que refaz as energias, que dissipa todas as enfermidades, que nos dá força para prosseguir,
que nos energiza, nos recarrega, nos enche de vida, nos faz ter esperança de um porvir melhor, de enfrentar o dia de amanhã e assim poder vencer. Muito obrigada, Senhor Deus, por mais esse dia, por mais essa noite de aprendizado. Sê conosco hoje e sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por todos nós que somos pecadores, agora e na hora do nosso desenlace, e que assim seja. Pessoal, então eu agradeço a presença de todos vocês aqui nessa noite, muito obrigada. Semana que vem, próxima quarta, estamos aqui novamente às 7h30 e conto com a presença de todos vocês, tá bom? Muito obrigada, fiquem todos com Deus, uma boa noite.